Então, sejam muito bem-vindos à nossa série. Pode dizer série? Pode dizer série, sim. Que a gente vai começar hoje, nessa jornada na qual a gente vai começar a aprender um pouquinho mais, com livros. Por que surgiu essa ideia, né? Eu acho que a gente acaba não criando uma cultura de leitura. Acaba criando uma cultura, a gente não separa um tempo, a gente pode aprender, a gente pode estudar, a gente pode ler insights através de artigos, através de algum lugar e através de livros. Por que não, então, a gente começar uma jornada, algo parecido com um clube do livro, onde a gente pudesse passar pelos capítulos de forma bem informal mesmo, e aprendermos juntos sobre determinados livros. Então, acho que é bem interessante. Acredito que isso vai dar um olhar diferente para aquilo que nós, como que a área, estamos fazendo, e também como novos insights que a gente pode ter nas nossas próprias atividades. Eu acho que vai ser uma coisa muito importante para a gente. E qual livro a gente vai começar? Qual livro, então, a gente começa a entender, a aprender, a pegar esses insights e que pode mudar a nossa postura como que áreas? Se hoje nós estamos em um universo que fala muito de testes ágeis, ou como que a gente, como que as, devemos nos portar, ou como deve ser o nosso perfil em relação à agilidade, como que a gente traz isso para o nosso contexto, nossos projetos? O que que eu preciso mudar em mim? O que que eu preciso melhorar aquilo que eu já sei? O que que é novo? Ou até mesmo a gente vai descobrir coisas que, cara, eu não pensava que um testador ágil fazia tinha que ter esse perfil. Cara, não tem, então tem que ir atrás. Então acho que nada melhor do que começarmos então com um livro que vai nos ensinar e vai nos apontar um caminho sobre testes ágeis. E nada melhor do que começar com duas referências mundiais em relação a qualidade, né? Especificamente nessa área de tertizagem, que é a Lisa e a Jeanette. A Jeanette, é engraçado isso. Lá em 2010, olha que incrível, lá em 2010 eu tive uma formação com a Jeanette. Lá em Manaus ainda, olha que doideira, lá em Manaus ainda. Então foi muito legal. Ela trouxe pra gente umas dinâmicas. Eu acho que é muito parecida com o que. Não é muito parecida, porque as coisas mudaram ao longo do tempo. E hoje ela e a Lisa têm uma formação, né, de testes holísticos, né? Então elas trazem essa visão. Então acho que foi muito algo parecido, mas com um tema ainda sobre testes AIS, lá atrás. Então foi muito legal. Foi muito legal. Então a gente pode aprender com elas, com as suas experiências, aquilo que nós precisamos de ter hoje, a nossa mentalidade. Então, nada melhor, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Nada melhor do que a gente começar, então, a aprender sobre testes ágeis. Esse livro da Liz e da Janete, que é Testes Ágeis, um guia prático para testadores e times ágeis. O que é interessante aqui? O que é interessante? Já no título que a gente começa a ver. Que testes ágeis não se diz respeito somente a quem? Somente a nós, testadores, mas times ágeis também. E por que isso é importante? Porque para a gente conseguir trazer todo o universo de testes ágeis, ou como a gente costuma dizer, né? Fazer esse shift left testing, isso não vai depender somente de quem? De testadores. Ponto. Cara, não depende. Por mais que a gente contribua bastante, por mais que a gente crie um perfil em nós que mostra essa agilidade, esse testes ágeis em si, que a gente vai aprender ao longo desse livro, não adianta se o time também não tiver uma mentalidade que esteja de acordo com a verdadeira agilidade, com como trazer essa qualidade para o universo da agilidade e conseguir desenvolver isso. Então é um conjunto. Como a gente vai descobrir ao longo da nossa jornada, ao estudar esse livro, vai ser a ideia de que a gente precisa se apropriar desse perfil
ao mesmo tempo que o time também precisa se apropriar para que possa ajudar a qualidade a enfrentar os seus desafios, a levar produtos com qualidade. Então é bem interessante. O que que a gente vai ver hoje? A gente está no. Vamos começar ali pelo capítulo 1. O livro é esse aqui. Então, se vocês quiserem comprar e lendo antes das nossas aulas, cara, é top. É incrível porque a gente começa a ter uma discussão de experiências e a gente vai levando essa conversa aí em um nível mais real do nosso dia a dia e compartilhando as nossas experiências. Então, acho que isso aqui, cara, top, incrível. Leiam. Não esperem somente esse nosso momento de estudo para aprender. Eu acho que vale a pena. Porque um dos jeitos que a gente pode aprender é repetição. Cara, a gente menospreza, às vezes, a repetição. Às vezes a gente acha que inteligência, informações que a gente tem, que a gente desenvolve, a gente é nato. É uma pessoa que pega uma coisa uma vez e pronto, já era. Não precisa olhar de novo. A gente sabe que existem essas pessoas, mas a grande maioria, eu particularmente não sou assim. Então, para eu aprender uma coisa, eu tenho que repetir, repetir, repetir e repetir. E é exatamente isso. Quantas vezes a gente já leu um livro e depois esqueceu o que aquele livro diz, né? A gente gravou certas partes que nos chamaram mais atenção, claro, mas, cara, a grande maioria a gente não conseguiu guardar a informação. É repetição, gente, repetição. Então, quanto mais a gente está envolvido com um assunto e repetir, seja lendo, seja ensinando, seja praticando, esse assunto, esse tópico vai ficar muito fresco em nossas mentes. Então, não espere somente esse nosso momento, que acontece aqui todas as terças-feiras, às 8 da manhã, horário de Brasília, para aprender. Já vai lendo antes do capítulo da próxima semana ou do próximo encontro, e isso vai ser bem interessante para a gente, tá? Então, a Agile Test deve ter em português também, mas como estou usando o Kindle, e no meu Kindle só tenho em inglês. Mas para facilitar a nossa vida aqui durante o estudo, eu vou fazer. O Kindle tem uma opção aqui de tradução, né? Então, eu vou fazer uma tradução rápida aqui no Kindle, e é para dar mais dinâmica para a gente, e até mesmo para quem não ainda está familiarizado com o inglês, ser melhor, né? Do que ver ali o inglês. Eu acho que é bem interessante isso. A gente tem pessoas que têm dificuldade ainda. Mas aqui também vai mais um incentivo, né? Cara, dentro desse mundo de tecnologia, a gente precisa desenvolver o nosso inglês também, até porque a gente vai conseguir aí oportunidades mais fora da nossa caixinha, mundiais, nesse sentido, oportunidades que talvez a gente esteja desejando ali em nossos corações, chegar, mudar para outro país, por exemplo. Então, acho que é bem interessante também, tá bom? Além de que muitos conteúdos bons estão onde? Estão em inglês. Então, é interessante também a gente buscar. Então, hoje vamos tentar conversar um pouquinho mais sobre o capítulo 1. O que o capítulo 1 vai falar? Se a gente quer ir em direção ali a testes ágeis, a pergunta é, o que é testes ágeis? De qualquer forma aí, o que é? Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é testes ágeis. E a Lisa e a Janete, elas vão passar pelos valores da agilidade em si. Não está falando aqui sobre testes ágeis, mas valores da agilidade. Aí depois vai entrar em, mas o que significa de fato o que é um testes ágeis? Aí os papéis e as atividades de um time ágil. A diferença ali entre entre um mundo ágil e os testes em um mundo ágil e os testes, por exemplo, em um mundo tradicional, um waterfall da vida, e uma abordagem aqui, uma abordagem de o time inteiro, né? Todo o time ali envolvido nos testes, na entrega daquele produto. Beleza? Fechou? Então essa é a nossa missão. Vamos tentar entender o que esse capítulo 1 diz sobre o que é isso aqui. Então vamos lá para o nosso livro? Vamos lá para o nosso livro, lá para o capítulo 1. Por aqui. Ponto importante. Esse livro tem 20 capítulos. 21 capítulos. 21 capítulos com summary, né? Tirando o summary, tem 20 capítulos. 20 capítulos aí que a gente vai se debruçar ao longo dessa jornada, e ele é dividido em 5 partes. Se a gente pensar, a gente pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. A primeira parte vai dizer a parte da introdução em si. Ah, a segunda parte. Cadê a segunda parte? Eu pulei aqui. Capítulo 2, cara, a segunda parte vai falar sobre os desafios organizacionais. Isso é muito interessante. Se a gente está trazendo testes ágeis para dentro dos nossos times, dentro de uma organização, a gente vai enfrentar aí uns desafios. Não adianta, de novo, né? Não adianta só a gente se apropriar do perfil de testadores ágeis. A gente vai entender que isso vai trazer desafios organizacionais para nossas empresas. É bem interessante a gente se deparar com esses desafios.
A parte 3 vai falar sobre o quadrante, né, dos testes ágeis, aquele famoso quadrante, os quatro aqui, quadrantes aqui, ou as quatro partes aqui do quadrado, e isso é muito interessante também. Já a parte, cadê a outra parte? A parte 4 vai falar sobre a automação em si, e a última parte, a parte 5 vai falar sobre uma interação na vida de um testador. Vai falar um pouquinho mais sobre as interações que acontecem nas sprints, por exemplo. Então, isso é bem interessante. Basicamente, tem essas 5 partes aí, bem grandes, né? Vamos lá para o nosso capítulo um capítulo 1, beleza. Eu tenho aqui marcado algumas coisas que já me chamam atenção. Normalmente eu sou assim, acho que vocês são assim também. Lendo livro, grifa aquilo que, putz, chamou atenção, aquilo que é interessante, que a gente precisa guardar. Mas vamos lá. Então, nesse primeiro capítulo aqui, a gente vai ter uma ideia de que é um tertizagem e a gente vai tocar nesses pontos, que é basicamente aqueles pontos que eu coloquei nos slides, né? Ops, nos slides, que são esses pontos aqui. Claro que estão em macros, mas aqui a gente tem mais quebrado, né? A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse contexto. Até, por exemplo, quando eu falei aqui ó, de papéis e atividades dentro de um time ágil, ela vai quebrar aqui na divisão de fatos. O que é um customer team? O que é um developer team? O que é uma interação? E tudo isso faz parte dos papéis, das roles, das atividades que acontecem no mundo ágil, tá bom? Já um disclaimer, um ponto interessante. Certas coisas que nós vamos ver aqui podem nos assustar no primeiro momento. Falei, cara, eu preciso desenvolver isso? Não sabia. Pode nos assustar, porque pode ser algo diferente da nossa realidade. E esse é o ponto. Isso que é legal de estudar. Isso é legal de a gente se deparar com outros conhecimentos. A gente começa a refletir sobre aquilo que nós mesmos, como QA, estamos fazendo e precisamos melhorar. Ou aquilo que, caraca, eu já fazia isso. E eu não sabia que isso fazia parte de ser um testador ágil. Aí isso revela que, naturalmente, algumas coisas que a gente faz a gente pode estar o quê? Direcionando para um caminho e, cara, é bom, então eu vou continuar a desenvolver isso cada vez mais. Então, já para a gente ficar preparado para isso, tá bom? Então, o primeiro ponto que ela vai colocar aqui, que, cara, terminologias, tá? A gente começa com joguinho de palavras. E essa é a ideia. Por que isso é importante, gente? Por esse começo de definição de terminologias. Porque ela vai falar assim, ah, desenvolvimento ágil, testes ágeis, elas podem significar é, jeitos diferentes para pessoas diferentes. Cara, eu posso achar uma coisa, eu posso dizer que testes ágeis é de um jeito. Eu posso dizer que desenvolvimento ágil é de outro jeito. Então, a ideia aqui é a gente encontrar uma linguagem comum que a gente possa conversar. Porque é só assim, gente, que a gente começa a entender e aprender as coisas. Esse é um ponto importante até para a vida, tá? Se a gente está numa discussão dentro das nossas empresas e a gente está tentando debater com alguém e fulano está dizendo um conceito, a gente está falando outro conceito e esse conceito ele tem a ver com uma mesma palavra, a gente precisa entender o que o outro entende por aquele conceito, o que eu entendo por aquele conceito e chegar numa linguagem comum. Porque muitas vezes a gente está falando da mesma coisa, só que de jeitos diferentes. Ou outras vezes, de fato, alguém tem um entendimento errado sobre aquele conceito. Ponto. Vou dar um exemplo claro aqui. A gente já começa com polêmica. Um exemplo claro disso aqui é o seguinte: tertizagens pode parecer para alguém um tipo de testes que acontece dentro da sprint, enquanto para outras pessoas podem ser toda a gama de testes que está acontecendo ao longo do ciclo de desenvolvimento do nosso software. Ou seja, são duas visões diferentes. Só que essas duas visões diferentes, elas trazem um comportamento, cara, totalmente diferente no dia a dia, na prática. Então, se as pessoas têm um pressuposto sobre aquele conhecimento, isso significa que elas vão ser influenciadas a nos cobrar como QAs por aquilo que elas acham que deve ser um testador ágil. E aí assim, a gente pode cair num erro de ser coagido a agir como tal e não ser testadores ágeis, ou a gente pode ter um entendimento de que de fato são testes ágeis e falar assim, cara, você está com o entendimento errado. Deixa eu lhe mostrar o que é um testador de fato ágil. Aí, exemplo, já cheguei em projetos onde os testes ágeis pareciam ser os testes que eram feitos dentro da sprint após uma user story ser o quê? Entregue. Mas por que estava sendo considerado testes ágeis? Porque estava sendo feito antes de uma regressão. Olha a doideira, entendeu? Olha que interessante.
Se lá no mundo de waterfall, mais tradicional, a gente passava por todas aquelas fases de testes, etc. E chegava numa fase que a gente precisa entregar o software. A gente fazia uma regressão massiva para verificar se o nosso software estava de fato ali funcional e tudo bem. Aí qual é o pensamento, então, em testes ágeis? Ah, se eu, então, faço testes antes dessa regressão, porque de fato, os testes eram feitos somente lá no final, no meio mais tradicional. Então, se eu faço algum tipo de testes antes dessa regressão, dessa release, esses testes são testes ágeis, porque eles estão dentro de um time de agilidade, um desenvolvimento ágil. Essa é a conclusão, pô. Eu tô trabalhando com sprints? Tô. Sprints é um Scrum? É Scrum. Scrum é uma metodologia ágil? É ágil. Lá dentro desses testes, lá dentro desse desenvolvimento, tem testes? Tem. Só que acontece um teste de regressão? Acontece. Então, o que são esses testes que acontecem dentro de um time ágil? Testes ágeis. Essa é a conclusão. Já vi isso acontecer. Já vi isso acontecer. Só que isso é testes ágeis? Não. Porque se a gente for pensar, e é o que a internet vai falar aqui, a Lisa, se a gente começa a fazer somente testes depois que uma user story ela entregue, isso é teste ágil? A gente vai descobrir ao longo desse capítulo, desses próximos livros. Mas, de cara, a gente entende que não. Porque quando a gente faz o shift left test, ou seja, cada vez testar mais cedo, significa que não é mais fase, a gente não espera por uma fase, mas é encontrar meios e oportunidades para que a gente possa desenvolver atividades de qualidade em todo canto, desde a concepção até a produção até a produção que aquele produto ele vai chegar. Beleza? Então, esse primeiro ponto é muito importante. Entender essas nuances aqui em relação ao desenvolvimento ágil. E a gente está alicerçado no que a gente está dizendo, o que a gente quer dizer, o que a gente entende por isso. Porque isso vai ajudar a gente a debater, a argumentar com outras pessoas. Elas tiveram o quê? É, falando algo que não é a verdade. Outro exemplo. Muitas vezes está a discussão sobre tipos de testes. Ah, um teste de integração. O que é um teste de integração? Aí começa. Pá, 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 pá. Por exemplo, eu já vi pessoas falarem testes de integração seriam os testes mocados. Olha que interessante. Na visão delas, quando elas não usavam o back-end real, mas mocavam aquela resposta para testar aquele componente sem a ajuda de um back-end real, elas estavam chamando de teste de integração. Não sei de onde elas tiraram isso, mas elas estavam utilizando. Então é importante que a gente entenda esses conceitos e faça com que as pessoas elas digam o que elas estão pensando. Isso vale para a vida, tá, gente? Tá numa discussão, alguém está debatendo alguma coisa, deixa eu entender o que você está falando em relação a isso. Aí a pessoa explica. Ah, agora entendi o que você está falando. Aí a gente vai colocar nos argumentos. Olha, eu acredito que a gente está falando a mesma coisa. Ou eu acredito que você está equivocado nesse argumento, porque esse conceito que você disse não representa de fato isso. A gente joga os argumentos de verdade, né? Baseado em fatos ali, de fato no conhecimento verdadeiro. Então, essa é a ideia, de a gente conseguir começar por essa parte, né? E a gente vai começar aqui. O que são os testes? Então, quais são os valores aqui da agilidade? Quais são os valores? Opa, quais são os valores da agilidade? Né? E elas começam dizendo assim, cara, agilidade, essa palavra, agile, é uma palavrinha que talvez algum dia ela vai sumir. Talvez algum dia vai se tornar obsoleto. E esse livro aqui pode se tornar obsoleto. Porque a gente está numa pegada de que tecnologia, processo, estratégia, elas mudam o quê? Mudam muito rápido. Então, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, elas já ficam preparadas. Ó, a gente está falando estamos falando hoje sobre agilidade. Mas pode ser que no futuro, cara, essa palavra aí se torne aí obsoleta, porque ela é carregada. Quando a gente fala agilidade, cara, é significado diferente. Ela vai falar aqui, ó, é significados diferentes e são aplicados em diferentes circunstâncias. Cara, então a gente precisa entender que algum dia pode mudar, alguém pode pegar isso aqui e querer fazer outras coisas. Então a gente precisa olhar para o desenvolvimento de agilidade, olhando para onde? Para o manifesto de agilidade. Então, o manifesto de agilidade vai conseguir nos
dar um norte do que a gente quer falar sobre valores ágeis. E a gente tem uma base. De novo, a base, é o fundamento da onde a gente parte. Essa é a ideia. Se a gente não sabe, tem muitos significados, e a gente quer construir o mesmo ponto de partida para construir o nosso entendimento, então vamos começar por onde seria interessante. Aí qual é esse ponto? Manifesto ágil. Não estou falando aqui de testes ágeis, está falando de quê? De agilidade, testes ágeis, né? Desenvolvimento ágil, beleza? E o que diz esse manifesto ágil? Que é muito importante, que isso vai moldar a forma como nós olhamos para a agilidade e a forma como nós trabalhamos, beleza? Então, o manifesto ágil ele vai dizer assim, basicamente, essa vai ter essa ideia assim. Nós estamos aqui descobrindo maneiras de desenvolver software. A gente vai ajudar os outros. Cara, a gente precisa entender o que a gente precisa valorizar mais. Essa é a ideia aqui. O que a gente valoriza mais quando a gente está desenvolvendo software? Quando a gente está querendo melhorar o nosso software? O que a gente valoriza? Quais são os drivers, né? Quais são os nossos direcionadores? Basicamente, essa é a ideia. Então, dentro do mundo de ágil, de desenvolvimento ágil, aqui dentro desse mundo de desenvolvimento ágil, qual que é a ideia? É de que indivíduos e interações são mais importantes do que processos e ferramentas. Se a gente vê lá atrás de um mundo mais preocupado, cara, processo aqui, ó. Tem que seguir a risca aqui o processo. Tem que seguir a risca essas ferramentas. Porque parecia que esses processos, essas ferramentas, elas o quê? Elas geravam o sucesso da entrega, a qualidade da entrega. Mas não, no final não. Do que adianta de ter processos e ferramentas se a gente menospreza os indivíduos e as interações que acontecem? Porque é a partir de indivíduos e interações que a gente precisa encontrar o quê? As necessidades e os problemas de usuários que a gente quer resolver. E como a gente vai resolver isso? Como a gente vai encontrar um bom processo? Como a gente vai encontrar uma melhor ferramenta? Cara, conversando aqui, ó, entendendo, trocando experiências, vendo o que é melhor, vendo o que é pior. Isso passa por nós. Então, é importante. Isso não quer dizer, no final eu vou dizer isso, tá? Mas então, o primeiro ponto é que indivíduos e interações são importantes aí, mais do que processo e ferramenta. O segundo é a ideia de que a gente precisa focar onde? Em software funcionando, mais do que uma documentação compreensiva ou abrangente. Cara, não adianta ter uma documentação infinitamente longa se o meu software não entrega, não funciona. A gente está perdendo muito mais tempo documentando as coisas do que fazendo um software funcionar para resolver o problema dos nossos clientes. Olha que interessante aqui. Eu já vou dar um insight aqui. Às vezes eu tô lendo, eu começo a pensar em algumas coisas. Que é o seguinte: o quanto de tempo nós, reais, perdemos com documentações? Vamos jogar sério aqui, vamos falar sério. O quanto nós perdemos tempo com documentações tão extensas e que no final ninguém lê? Eu já passei por isso. Eu já vi isso em muitas empresas acontecerem. Cara, a gente passa a escrever um monte, mas um monte de coisa. No final ninguém lê. Só o QA que escreveu que lê. Olha a loucura. Olha a loucura. Ou se não, pensa nos testes que a gente fazia, ou que muita gente faz ainda, step por step. Pensa sobre isso. Aí a gente tem que se debruçar em relação a essa realidade de que precisamos fazer uma documentação para entender o software. Aí a gente coloca lá 500, 1.000, 2.000. Eu já vi com 5.000, 6.000 testes, step by step. Aí imagina que tem que muda alguma coisa, tem que mudar todos os testes. Toda sprint tem que ficar atualizando de algum jeito, porque a gente vive em um mundo ágil. E o mundo ágil vai dizer assim, cara, a gente não tem que se preocupar se as coisas mudam. A gente tem que se preocupar em conseguir se adaptar em relação a essas mudanças de forma eficiente. Aí imagina que tem a documentação. A gente passa mais tempo escrevendo testes step by step do que se debruçando, por exemplo, fazendo testes exploratórios para conhecer o nosso produto. A gente passa mais tempo step by step do que conhecendo o nosso back-end, conhecendo o nosso banco de dados, conhecendo nossa infraestrutura, conhecendo o nosso mobile, nosso website. Pergunta: vale mais a pena a gente entender o nosso produto e vermos aí todas as suas criticidades, vermos todos os seus pontos de contatos
de integrações para que a gente possa ser movido a riscos ou um step by step? Essa é a pergunta. Porque é esse conhecimento em relação ao nosso software que está funcionando e entender como ele funciona e o porquê que ele funciona daquele jeito, como que ele dá vida às regras de negócio, do que a gente perder tanto tempo escrevendo cenários de step by step. E a gente colocar na balança. Com que a gente quer perder mais tempo? Uma documentação tão extensiva que no final só você que está olhando, ou você quer perder tempo, muito mais, não é perder tempo aqui, mas investir em aprender mais do seu software, em ter o contato mais do seu software. Porque, ó, olha que interessante, é esse contato com o seu software, aí aqui de forma global, não só o app, mas de tudo que ele funciona, que vai ajudar você a escrever melhores cenários, a cobertura, a ter melhor cobertura nos seus testes, a ter seus testes a serem orientados a riscos. Não são um step by step, entende? Então, essa aqui é uma reflexão já para a gente ficar na nossa mente. Porque esse item aqui, ele não fala sobre testes ágeis, mas ele fala sobre desenvolvimento ágil. Mas ó, já é um insight para a gente também. Então, é importante que a gente, dentro desse mundo de desenvolvimento ágil, é que software funcionando é mais importante que documentação para a gente, beleza? O terceiro ponto aqui dessa documentação não, desse manifesto, é que a colaboração com o cliente, ela é mais importante do que o quê? Negociação de contrato. Cara, eu preciso negociar meu contrato. Preciso fechar aqui bonitinho. Cara, eu preciso ter uma colaboração com ele. Porque não adianta nada de fechar um contrato e depois o cliente sumir. É, falha do contrato. Pô, mas vai surgir dúvidas de como que deve ser resolvido aquele problema. Ou como deve ser, ou o que deve ser. A gente percebe isso. A gente está trabalhando dentro de uma squad, dentro de um time. A gente recebe uma user store e a gente tem dúvidas do que fazer, o que não fazer. O que ajuda a gente? Colaborar com o PO, por exemplo. Colaborar com pessoas de negócio. Análise de negócio, por exemplo. Agora imagine um cliente não colaborando. Cara, como eu vou saber o que ele quer? Como ele vai me ajudar a desenvolver essa solução da melhor maneira? Então é por isso que é importante aí ter a colaboração do cliente. E o último é que a gente precisa responder às mudanças, ou ser adaptado às mudanças, mais do que o quê? Seguir um plano. Como eu tenho um plano lá, preciso entregar essas funcionalidades tal dia, deadline, né? Tal dia eu preciso entregar. Preciso seguir esse plano. Só que no meio do caminho, gente, pode acontecer muita coisa. Cara, cliente sumiu, terceiro sumiu, não consigo fazer integração, tem problema no banco, tem problema na API, e etc. Tem regras de negócios divergentes, inconsistentes, ambíguas. E aí? Tem que seguir o plano, tem que seguir o plano, mas, cara, o usuário mudou o seu desejo, a sua necessidade, tem que mudar agora também. E aí? A gente vai continuar seguindo um plano que não vai entregar uma solução? Ou a gente vai responder essas mudanças? Então a gente começa a olhar para o mundo de fato como ele é. Cara, necessidades podem mudar, então as soluções precisam mudar. Ou no meio do caminho a gente pode entender, fazendo um benchmark, fazendo uma análise de que a solução que nós estávamos propondo naquele plano não era interessante. A gente precisa pivotar, a gente precisa mudar. Aí pivotando, a gente vai de novo para o caminho correto. Só que isso é possível se a gente for apto a responder essas mudanças do que a gente está com a nossa mente muito aqui, ó, uma viseira, tem que seguir o plano, tem que seguir o plano. Porque isso pode fazer com que a gente entregue um software, cara, que não entrega valor, que não entrega valor. Manja? E o que que é interessante em relação a tudo isso aqui? O que que é interessante em relação a tudo isso que ele vai falar? Que, embora dentro do manifesto ágil a gente valorize as coisas que estão aqui, ó, na esquerda, se a gente for pensar, né? A gente está valorizando indivíduos e interações. À esquerda, tá à esquerda, tá à esquerda. Isso não significa, que muita gente às vezes entende errado, que essas outras coisas que estão à direita aqui não sejam importantes. Às vezes, a pessoa assim, desenvolvimento ágil, os caras menosprezam a documentação e tal. Não estamos dizendo isso. Não estamos dizendo que documentação não é importante. Um diagrama de sequência, por exemplo, para uma API, pode ser que seja importante. Um desenho arquitetural de uma API ou de uma infraestrutura é importante. Uma documentação de testes, relatório,
é importante. Percebe? Processos, cara, processo é importante a gente seguir um processo. Por que que existe processo de desenvolvimento? Por que que existe processo de qualidade dentro do mundo ágil? Por que que é importante também a gente ter ideia? Mas não é tão importante quanto as coisas da esquerda. A gente não pode hum, é, achar que os processos e as ferramentas vão resolver tudo se a gente não buscar esses indivíduos e interações. Porque quem faz os processos são os indivíduos, entende? É colocar as prioridades nos seus devidos lugares. Mas isso não significa que a gente não vai fazer, por exemplo, um contrato, que não vai negociar. É claro que em nível estratégico as pessoas vão negociar. Pô, mas a gente vai negociar sim. Pô, mas a gente precisa ter uma colaboração do cliente, cara. A gente precisa trazer ele para perto. Precisa conversar, colaborar. Entende? Então a ideia é que isso aqui não anula o que está do lado direito. Tipo assim, indivíduos não anulam processos. Software funcionando não anula documentação. Colaboração do cliente não anula contratos. Responder a mudanças não anula plano. Você olha para nossa realidade. Às vezes a gente tem plano. Cara, tem Black Friday. E está desenvolvendo aqui um mecanismo de recomendação, um mecanismo de descontos. É interessante que saia quando? Cara, a gente está Black Friday ou na Black Friday. Vamos pensar assim. Então, é um plano? É um plano. Só que, ao seguir esse plano, a gente precisa responder às suas próprias mudanças. E não ficar bitolado em seguir somente esse plano. Pegou a ideia? Então, isso não anula o outro, mas coloca as verdadeiras prioridades que nós temos o quê? Que seguir. Então, isso, gente, é os valores da agilidade. E isso identificar na nossa mente. Beleza? E eu grifei aqui, ó. Olha que ponto interessante aqui, ó. Que é interessante, eu grifei. Quer dizer assim, ó, se você está entregando valor para a empresa em tempo hábil, com software de alta qualidade, e sua equipe se esforça continuamente para melhorar, você encontrará informações úteis aqui. Então, esse livro é pra gente que tá, cara, a gente quer entregar valor para a empresa, a gente quer entender o tempo que a gente tem, como a gente pode entregar software com qualidade, com a equipe e com o tempo, e cada vez mais buscar melhorar. Se a gente tem essa mentalidade, pô, então a gente vai conseguir encontrar aqui alguns itens interessantes para a gente conseguir, ó, desenvolver e entregar esses softwares com qualidade. Então já é uma pitada do que a gente pode entregar com esses livros aqui, com esse livro aqui, tá bom? Então a gente entendeu um pouquinho sobre valores ágeis. Então, se a gente não entendia até aqui que era um valor ágil, os valores de desenvolvimento ágil, já está claro para a gente. Isso é base. Isso é base. Assim como a gente aprende lá fundamentos de testes, ou fundamentos de qualquer outra linguagem, ou fundamentos de em algum tipo de conceito, vão servir como o quê? Como base. Quando a gente chegar lá no topo, lá na frente, a gente vai lembrar que lá na nossa base tem indivíduos, tem colaboração, tem adaptação às mudanças, percebe? Tudo isso vai ser construída a base disso. E tudo isso vai ser construído na base, então, para que se torne possível o quê? Cara, testes ágeis. A gente vai entender aqui um pouquinho agora o que é testes ágeis em si. O que isso tem a ver com o nosso trabalho? Será que eu estou sendo um testador ágil? Como que eu posso chegar lá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre testadores ágeis. O que é importante aqui? No primeiro ponto que a Janete e a Elisa, elas começam a escrever. Elas vão tratar, ou vão começar a falar muito de programadores e testadores, para diferenciar esses papéis dentro de um time ágil, tá bom? E o interessante é que, normalmente, às vezes, programadores, é o que vai dizer assim, ó, você vai dizer aqui, ó. Você também verá que costumamos usar a palavra programador para descrever uma pessoa cujas principais atividades gira em torno de escrever código de produção. Só que elas sabem que programadores fazem mais do que isso. Programadores não fazem só código para entregar em produção. Cara, você vai olhar para nossa realidade. Os caras estão lá conversando, os caras estão entendendo, estão buscando entender as histórias, estão debatendo sobre arquitetura. Os caras fazem muito mais coisa do que escrever código para produção. E do mesmo jeito, ó, testadores, a gente está muito com o entendimento de que vão executar tarefa de teste. Ou passei a tarefa aí de teste. Então, testador, né? Basicamente, isso. Mas a ideia é que cada time ágil, que ela vai dizer aqui, ó, cada membro do time,
ele está focado em entregar um produto com alta qualidade. Seja um testador, seja um programador, a ideia é que nós tenhamos preocupação em entregar aquele produto com qualidade, né? E de acordo com o valor de negócio que tem. Então, os testadores ágeis trabalham para garantir que sua equipe entregue a qualidade dos seus clientes precisa. Usamos termos programadores e testador por conveniência. Então, a ideia é que os testadores ágeis eles consigam direcionar o time para que possam entregar um software com alta qualidade para os seus clientes. Essa é a ideia. Então, o primeiro ponto é que estou sendo um testador ágil, eu estou direcionando, conduzindo o time para que o time ele consiga entregar um software com boa qualidade. Opa, se eu estou muito ausente, se eu não estou presente, se eu apenas faço tarefas de testes aqui de qualquer jeito, isso já é um alerta para a gente. A gente precisa conduzir o time a entregar esse software. Tá? E a Lisa e a Net vão usar essas palavras programadores e testadores apenas por conveniência. Tá, cara, é isso e é etc. Elas sabem. E a gente sabe que testadores e programadores fazem mais do que isso. E eu vou colocar um ponto aqui, que é bem importante. A gente vê, cara, vamos lá. A gente vê várias nomenclaturas pra gente, né? QA, QA analista, engenheiro de qualidade, né? Software, desenvolvedor de software em teste. Aí, é, testador, a própria palavra, só testador, automatizador. A gente vê em várias nomenclaturas. Só que a gente precisa começar a refletir, de fato, o nosso papel de tester. Cara, às vezes a pessoa fala assim, tester. Tester só é aquele cara que executa testes. Tester só é aquele cara que escreve cenários. Da onde a gente tirou esses conceitos? Da onde surgiu? Será que a gente tirou do mercado? O mercado começou a dizer isso? O testador, aí colocou na descrição das vagas somente aquelas informações. Ou que é engenheiro de qualidade, analista de qualidade. Aí colocou as digressões e a gente começou a absorver isso. Esse é um ponto de pra gente refletir. Porque eu entendo que se a gente está no papel, e é quem difere, como a própria a Liz e a Jeanette vão falar, cara, é por conveniência a gente vai usar essa palavra porque a gente sabe que é muito mais do que isso. A gente tem que ter essa postura também para nós. Cara, não importa se a gente chama de testador, não importa se a gente chama de engenheiro de qualidade ou analista de negócio, analista de qualidade. Mas, de fato, o papel que eu estou desempenhando dentro de um time ágil. Imagine um. Qual é a diferença, então? A gente vai pensar. Qual deveria ser a diferença de um engenheiro de qualidade para um analista de qualidade dentro de um time ágil? Ele precisa ser um testador ágil. Então, logo, ele precisa incorporar esses perfis. Entende? Então, a gente precisa pensar sobre o nosso papel como pessoas de qualidade dentro dos nossos times. Ponto, acabou. Não importa a nomenclatura. Mas eu quero ser, de fato, a melhor pessoa de qualidade dentro do meu time, que eu posso conduzir o meu time em relação à qualidade? Posso. Cara, então isso vai abranger muito mais do que o mercado diz, entendeu? O que outras pessoas dizem. A gente vai conduzir o time em relação à qualidade. Esse é o ponto. Indifere o que os outros pensarem. Isso indifere, gente. Pense na carreira de vocês, como vocês sendo o protagonista da carreira de vocês. Esse é o ponto. Porque numa empresa pode dizer que o seu papel é X. Só que quando tu olha para o mundo, você vai perceber que você pode ser o melhor X na sua empresa. Só que esse X não é suficiente em outras empresas. E aí, você vai ficar sendo o melhor X na sua empresa? Ou você vai construir o melhor X de que você é, de fato, a pessoa de qualidade, mais abrangente? Não importa o lugar. Você vai ser o cara de qualidade. Essa é a ideia. E isso aqui que eu ensino para meus alunos também. E essa é a ideia. Tá? A gente não deve se mensurar ou colocar uma régua somente por aquilo que nossas empresas estão fazendo. Porque se a gente não sabe o que precisa melhorar, os outros vão dizer pra gente o que a gente tem que fazer. E os outros dizendo pra gente qual é o nosso papel, não pode ser o melhor papel pra gente. Pode ser um conceito errado. Por isso que a gente tem que estudar. Por isso que a gente tem que ler. Por isso que a gente tem que buscar referências. Pra gente começar a olhar, putz, cara, é isso. Eu tô fazendo isso, tô fazendo muito bem. Eu tô sendo reconhecido na minha empresa, tô sendo remunerado, mas eu preciso crescer mais. Porque eu tô precisando da minha carreira. Não tô precisando somente dentro da minha empresa, tô precisando da minha carreira. Muitas empresas não vão pensar na carreira de vocês, isso é um fato. Vocês precisam pensar. E o ponto é, deixa eu olhar para as referências, deixa eu estudar. Putz, é isso. Preciso melhorar, então, o que eu já tenho. Tem outras áreas aqui que eu preciso buscar mais. Então, eu vou buscar mais essas áreas. Pô, show de bola. Show de bola.
Aí vocês começam a progredir na carreira de vocês. Então, não fiquem presos somente nas nomenclaturas, mas sejam muito mais intencionais naquilo que vocês estão fazendo como qualidade. Ponto. Aí vocês vão perceber a enorme diferença que vai fazer na vida de vocês. Pô, vocês vão perceber que precisam ser mais críticos, vocês vão perceber que precisam automatizar, vocês vão precisar saber que precisam conhecer mais de back-end, mobile, sei lá, de segurança. Enfim, vocês vão abrir um leque de possibilidades. Porque se vocês ficarem presos, vocês podem entender, ah, beleza, a empresa não pede automação, então eu vou aprender automação. Só que quando vocês olham no mercado, a galera tá pedindo automação. Aí vocês não sabem, tem que correr atrás. Ou acontece o contrário, né? Vocês são um cara que só automatiza. Aí você fica limitado também só à automação. Você não desenvolve outras áreas de qualidade. Como que você vai conduzir o time em relação à entrega de qualidade se você só sabe automatizar? Você não vai, pô. Você não vai. Porque você não vai estar olhando de forma holística, né? Você não vai estar olhando para o produto como um todo, desde a sua concepção até chegar em produção. E resolver problemas que acontecem desde o início até chegar em produção. Porque o seu foco vai estar onde? Em automação. E outras pessoas vão estar conduzindo isso. Entende? Então, essa é a ideia aqui. Então, o que ela vai falar aqui, ó? Que esse livro ele não é sobre testes unitários ou testes de componentes, mas é sobre os tipos de testes que são críticos para o sucesso do projeto. Esse é o ponto. Cara, eu não vou tratar aqui sobre teste unitário, teste de componente, mas aqueles testes que vão fazer, de certeza, o diferencial aqui no sucesso do time. Aí tem esse cara aqui, Brian Merrick, em 2013 ele descreveu esses tipos de testes que são críticos para sucesso como supporting the team, ou seja, dando suporte ao time ou ajudando o time. É basicamente isso. São aqueles testes, cara, que vão de fato fazer com que o time tenha certeza que eles estão entregando um produto com qualidade e isso vai dar sucesso. Esse é o ponto. Se a gente for pensar, é esses testes que a gente deveria estar em atento, não é? São esses testes que a gente deveria, pô, é esses testes aqui, cara. É esses testes que eu deveria focar. Então, é esses testes que o time vai focar e ela vai falar um pouco mais na frente do quadrante. O quadrante dos testes são bem importantes para encontrar isso. Então, vai dar suporte ao time, vai ajudar os programadores a saber o que escrever. Cara, são esses tipos de testes que vão nortear os programadores, os desenvolvedores, falar, cara, o que eu preciso fazer agora? Que código eu preciso fazer a seguir? E o Brian, ele inventou também o termo testes voltados a tecnologias, que são os testes que eles vão cair, eles vão servir, né, para o domínio de programadores. E eles descreveu usando a próprio programa, os programadores, os termos de programadores e os jargões de programadores, né? Então, são muito mais voltados ali para a tecnologia em si. Então, a gente percebe que existem, sim, muitos testes que são muito próximos aos desenvolvedores, não é? Os testes unitários, por exemplo, testes de mutação, eles são muito próximos ali da linguagem dos programadores. Então, é muito mais voltado para isso, esses testes voltados à tecnologia. Mas na parte 2 ela fala aqui, ó, na parte 2 ela vai introduzir ali o quadrante dos testes ágeis e vai examinar ali diferentes tipos de testes ágeis que seriam interessantes, tá? Cara, isso aqui é bem legal. Isso aqui é bem legal. Isso aqui. Olha essa história da Lisa. Durante uma pausa do trabalho neste capítulo, conversei com um amigo que trabalha com garantia de qualidade para uma grande empresa. Era uma época movimentada do ano e a administração esperava que todos trabalhassem horas extras. Ele disse: se eu pensasse que trabalhar 100 horas extras resolveria nossos problemas, eu trabalharia até 7 todas as noites, até que isso fosse feito. Mas a verdade é que pode levar 4.000 horas extras para resolver nossos problemas. Então trabalhar mais parecia inútil. Isso soa familiar? Cara, isso não é muito a realidade de muitos lugares. Galera, cara, a gente precisa fazer hora extra, gente, pra gente conseguir entregar. O que que esse amigo aqui da Lisa, ele entendeu? E a gente precisa entender também. Ele entendeu assim, cara, se eu entendo que 100 horas extras resolve meu problema, mano, eu vou trabalhar até 7 da noite pra fechar logo isso, pô. Pronto, acabou-se. Só que o problema é que ninguém sabe. E as pessoas superestimam isso, ou subestimam, de certa forma, é que elas falam assim, não, resolve, 100 horas resolve. Cara, mas elas não sabem, mano. Dependendo do problema, elas não sabem. O buraco pode ser mais fundo, entende? Aí o que esse cara entendeu? Putz,
Eu posso estar trabalhando numa coisa que 100 horas não vai resolver. Somente 4.000 horas vai resolver. Ou seja, é inútil, pô, eu ficar até 7 da noite aqui. É inútil ficar trabalhando, fazendo horas extras aqui, sem sentido. Cara, isso acontece muito no nosso dia a dia. Já aconteceu muito comigo. Cara, hora extra, no final, putz, era mais horas extras. E aí, passou um final de semana, sábado e domingo trabalhando. Aí, quando chega ali, não conseguiu. Ou o pessoal fica tão neurótico com isso, que não consegue analisar direito a situação. Sábado e domingo, que na segunda eu conseguiria resolver no meio-dia. Aí trabalhou sábado e domingo. Tipo assim, à toa. Entende? Cara, então isso é uma realidade, de fato. Então, essa ideia com testes ágeis, ou ir para times ágeis, é a ideia de a gente conseguir cada vez mais diminuir essa sensação, sabe? A gente conseguir trabalhar para a qualidade e não se sacrificar por coisas tão desnecessárias. Olha o que ela vai dizer aqui, ó, nessa parte toda aqui, que é bem interessante. O desenvolvimento ágil reconhece a realidade que só temos tantas horas produtivas boas em um dia ou semana. Cara, não é sempre que a gente é produtivo. A gente tem uma parte que a gente é produtivo. Esse é o ponto. O desenvolvimento ágil nos incentiva a resolver nossos problemas como equipe. Ou seja, não é uma pessoa, cara, é a gente aqui, ó. Ah, o fulano vai ficar em hora extra aí. Cara, do que adianta? Às vezes ele vai precisar de um analista de negócio. Às vezes ele vai precisar de um cara de qualidade. Às vezes ele vai precisar de algum cara de arquitetura. Cara, é como o time, é como a gente vai resolver o problema junto, pô. Essa é a ideia. Pessoas de negócios, programadores, testadores, analistas, todos envolvidos no desenvolvimento de software, decidem juntos a melhor forma de melhorar seu produto. O melhor de tudo é que, como testadores, estamos trabalhando em conjunto com uma equipe de pessoas que se sentem responsáveis por oferecer a melhor qualidade possível e que estão todas focadas em testes. Nós amamos fazer esse trabalho e você também. Quando dizemos testes ágeis nesse livro, geralmente estamos falando de testes voltados para o negócio, testes que definem os recursos e funcionalidades desejados pelos especialistas de negócios. Consideramos voltado para o cliente um sinônimo de voltado para os negócios. Testes nesse livro também incluem testes que criticam o produto e se concentram em descobrir o que pode estar faltando no produto acabado para que possamos melhorar. Então a ideia é que testes ágeis eles vão ter uma pegada muito mais próxima do negócio, a ideia de que, cara, será que a gente está construindo o produto certo? Deixa eu entender aqui um negócio. Será que o nosso produto vai de fato resolver o problema dos nossos clientes? Cara, por isso que nós temos que estar voltados para o negócio. Essa é uma esfera de necessidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar e criticar tudo aquilo que nosso produto construiu, a fim de que entender, cara, a gente construiu isso aqui, mas a gente pode melhorar, cara. Acabou, a gente finalizou. Mas a gente pode melhorar isso aqui, porque não tá legal, gente. Porque alguém pode dizer assim, não, tá finalizado aí, mas a produção depois a gente resolve. Basicamente é assim, às vezes, né? Resolve. Depois isso aí, no futuro, a gente melhora. Não, cara. O que a gente pode melhorar nisso aqui? O que tá estranho? O que tá zoado? Vamos criticar, de fato, nossos produtos. Qual é a ideia disso tudo? É que a gente possa entregar, de fato, a melhor experiência para os nossos clientes, nossos usuários. É para que a gente possa, de fato, entregar a qualidade daquele produto. Não é só entregar porque a gente cumpriu uma lista de requisitos. Ah, todo check está ok. Do que adianta todo check daquele checklist está ok se não resolve o problema dos nossos clientes? Do que adianta a gente preencher todo um checklist se a gente sabe que, cara, a solução, não sei se os clientes vão gostar, vão utilizar. A gente precisa criticar o nosso produto. E criticando, a gente vai entender, pô, falta esse tipo de teste, falta esse tipo de análise. A gente tem que introduzir aqui mais outras coisas. Entende? Essa é a ideia. Deixa eu ver aqui, vamos fechar aqui nessa última parte não aqui, essa é a ideia. Então, a ideia, deixa eu pegar aqui só para a gente ver. Então, a ideia aqui, ó, testar um aplicativo com um plano para aprender sobre ele à medida que avança e deixar que essas informações guiem seus testes está alinhado com a valorização do software de trabalho e as respostas às mudanças. Os capítulos superiores discutem formas ágeis de testes, bem como práticas de testes. A ideia aqui que ela quer trazer é que ao, ao criticar os nossos produtos, de entender o que pode melhorar, o que vai incluir? Cara, a gente precisa pensar em coisas que vão além de quê? Teste unitário, teste de componente. Quando eu critico um produto, isso vai nos apontar de que podem existir áreas ou tópicos que a gente precisa ir além das coisas mais que a gente se esquece. Como?
A parte funcional, teste de sistema, teste de carga, teste de performance, teste de segurança, teste de estresse, usabilidade, exploratório, end-to-end, a citação de usuário, né? Teste de citação de usuário. Todos os tipos de testes podem ser apropriados para o projeto, cara. Ou seja, é pensar no projeto como um todo. É pensar no projeto de forma mais holística, de fato. Olha que interessante. E se é um projeto ágil ou se está se utilizando de uma metodologia tradicional? Cara, não importa. Não importa. Se eu estou utilizando um projeto ágil ou uma metodologia tradicional, todos esses testes aqui, os tipos de testes, eles são apropriados para entregar um projeto com qualidade. Entende? Testes ágeis, isso aqui é um ponto importante. Testes ágeis não se diz respeito somente ao quê? Projetos ágeis. É isso que ela quer nos ensinar. Porque eu posso ter uma mesma postura de testador ágil dentro de um projeto tradicional, levando essa preocupação, estando preocupado, sendo voltado para o negócio, criticando o meu produto. Então, por isso que, mesmo se nós hoje estamos convivendo em um projeto que é o Waterfall, mas se eu tenho uma postura de testador ágil, eu estou sendo um testador ágil. Não sou um testador ágil somente em projetos tradicionais, em projetos ágeis. O que é o legal aqui? Se eu sou um testador em um projeto tradicional, isso eu posso estar dando valor para o time de quanto a agilidade é importante. O quanto o meu papel ele transcende, né, o próprio processo de desenvolvimento, a própria metodologia. As pessoas podem ver valor naquilo, entende? Então, é aquilo vai falar, se isso é verdade, então, se testes ágeis não se diz respeito somente a projetos ágeis, se isso é verdade, significa que tem algumas abordagens de testes, ela vai dizer assim, ó, abordagem de testes, elas, como testes exploratórios, eles são inerentemente, aqui, ó, são inerentemente ágeis, se é feito dentro de um projeto ágil ou não. O que quer dizer isso? Vou fazer um teste exploratório. Ao fazer um teste exploratório, isso é inerentemente a própria natureza do teste exploratório. Isso é ser ágil. Isso não está associado ao estilo de projeto. Esse é o argumento que ela vai trazer. Cara, se eu faço um teste exploratório em um projeto ágil, ou se eu faço um teste exploratório em um projeto tradicional, eu estou aplicando um conceito de agilidade. Entende? Eu não estou esperando até o final. Estou buscando conhecer mais o meu produto. Estou buscando criticar mais o meu produto. Então, aí o que ela vai terminar, né? Mesmo se eu seguir se eu seguir um plano de teste, e esse teste me guiar a entender essas mudanças que acontecem, a entender, a criticar, cara, isso aqui pode trazer valor para o meu trabalho. Então, isso pode ser interessante. Qual é a ideia que a gente precisa ficar aqui para a gente fechar hoje? A ideia é que, dentro desses de testes ágeis, a gente vai ter essa postura de conduzir o time a entregar cada vez mais produtos com qualidade, voltados para o negócio, criticando o produto. E ao criticar o produto, a gente vai sair da mesmice e começar a olhar para outros tipos de testes que são importantes para a gente entregar aquele produto com qualidade. A exploratório, performance, segurança, habilidade, todos os dados da vida, como ela fala no livro. Entende? E, e qual é a esperança aqui? A gente deve ficar atento. Que isso não é inerente ao estilo do projeto, à metodologia do projeto, se é ágil ou não. Porque senão a gente estaria falando somente para testadores que estão trabalhando o quê? Em projetos ágeis. E essa não é a ideia. A esperança aqui é que nós, com esse papel, a gente não vai ficar preso, só vamos poder atuar como testadores ágeis em projetos ágeis. Não. A gente pode atuar em projetos ágeis, como testadores ágeis, cara, em qualquer lugar. Porque isso é inerente às nossas atividades. Isso vai ajudar a entregar aquele produto com qualidade. Essa é a ideia. Então, se você hoje está no projeto ágil, ou está em um projeto tradicional, waterfall da vida, testes ágeis é para você também. Porque isso vai ajudar você a entregar o seu produto com qualidade. Isso vai ajudar você a conduzir o seu time a entregar o produto com qualidade. Então, isso aqui é uma parte do capítulo 1, que a gente não conseguiu fechar hoje. Você quer revisar muito assunto, eu vou falando aqui alguns insights que vai vindo na mente, que eu acho que é interessante compartilhar com vocês. Mas nesse capítulo 1, coisas importantes que a gente já viu, que é interessante a gente já ficar como base, né? Os valores do manifesto da agilidade e o que significa ali já
a ser um testador ágil, testes ágeis. A gente viu que não é inerente ali ao próprio projeto, mas é o nosso papel como que isso é o nosso papel, cara. Isso aqui vai ser muito interessante, vai ser muito legal, porque a gente vai conseguir levar esse papel para todos os projetos que a gente tiver. Show de bola? Alguma pergunta, gente? Pra gente finalizar aqui? É interessante como às vezes a gente se preocupa, a empresa se preocupa tanto, né? Ou às vezes não é nem a empresa em si, mas as pessoas ao redor se preocupam tanto com o processo e esquece, assim, uma coisa que mexe muito é justamente essa interação e pensar nas pessoas e pensar no... E esquecer um pouco, assim, não é que é importante, como você falou, né? Não é que não deixa de ser importante o processo, não deixa de ser importante a gente sempre registrar, né? Mas, assim, se isso se torna muito maçante, se isso se torna muito mais importante do que, por exemplo, você fazer uma entrega, do que você fazer com que o produto funcione, do que você fazer aquilo, tipo assim, você fazer com que aquilo chegue de fato ali, até mesmo a produção, por exemplo. Eu acho que sem querer, você, tem tanta coisinha que embola no meio do caminho e você acaba não entregando porque essas coisas embolaram. Ah, mas é porque precisa ser feito, etc, etc. Aí você fica, ei, rapaz, peraí, vamos parar para respirar aqui um pouco, porque senão você entra num processo e esquece daquilo que você deveria ter entregue, entendeu? Eu acho que isso, para mim, mexe muito. Isso mexe demais comigo. Boa, boa, exatamente. Então, isso faz com que a gente comece a repensar sobre a forma como nós trabalhamos ou aquilo que norteia o nosso próprio desenvolvimento. Eu acho que foi já pitadas iniciais aí, né, insights iniciais do capítulo 1. Dá pra gente ficar ligado. Se a gente não sabe, se a gente não sabia, ou se a gente tinha esquecido, já vai ficar melhor aí, na memória aí, tá bom? Então, gente, esse foi o capítulo 1. A gente está no caminhando nele, então possivelmente no próximo encontro vamos continuar aqui a partir daí. Entendemos as testes ali, o significado. Vamos entender agora um pouquinho mais sobre as atividades, os papéis que acontecem dentro do time, né? E como que o testes ágeis são diferentes de meio tradicional. Vamos aprofundar cada vez mais nesse mundo de testes ágeis, tá bom? Então, fiquem bem. Qualquer coisa, a gente se encontra na próxima aula do nosso estudo. Abraço.